Oi gente, tudo bem? Eu sou Paulo Henrique da Memes in the Attic e hoje é 21 de junho, aniversário do Joey. Hoje o Joey tá fazendo 71 anos, parabéns pra ele. Joey's birthday! E a gente vai começar uma série nova sobre os livros do Aerosmith. E o primeiro vai ser esse aqui, Joey Kramer, Hit Hard. Good evening people, welcome to the show. Got something here I want you all to know. Bom, esse livro, Hit Hard, A Story of Hitting Rock Bottom at the Top, essa tradução livre é Hit Hard, a história de atingir o fundo do poço estando no topo. Ele foi lançado em 30 de julho de 2009 e foi a primeira autobiografia de um membro da Aerosmith. Em 1997 já tinha saído o livro Walk This Way, que é a autobiografia oficial da banda, certo? E a gente teve esse lançamento aqui pela Rapper One, certo? Essa aqui é uma versão paperbook, não é a capa dura, como saiu à época. Enfim, esse livro ele fala especificamente do Joey, não só sobre as histórias de guerra, como ele diz, ele também fala que esse livro é para ajudar as pessoas. Então ele conta muito sobre as questões da ansiedade e depressão dele, como ele superou esses problemas e como, apesar de ser um rockstar, de ter uma vida que todo mundo acha que é completamente fora do padrão, e não deixa de ser, os problemas humanos são humanos, né? Você pode ser uma pessoa simples, mas ter os mesmos problemas de ansiedade e depressão que ele teve, mesmo sendo rico, tendo uma banda famosa, né? E como isso atinge as pessoas, independente da sua classe social. Esse livro foi escrito pelo Joey, né? Pelo William Patrick e o Keith Gard, certo? O Keith Gard já trabalhou produzindo algumas coisas da Aerosmith, não de discos, né, mas ele já fez alguns ensaios, etc, do Aerosmith, de fotos, né. Ele, como eu disse, foi lançado 30 de julho de 2009 e ele tem o prefácio do Nick Six, do Motley Crue, falando sobre a honestidade brutal que tem nesse livro, de como é fácil se identificar com ele, etc. O Joey, ele, à época do lançamento, ele declarou na revista, para o site da Billboard, que meu desejo de ajudar as pessoas tem um peso grande em meu personagem. Como pude fazer o que fiz através da Aerosmith, gostaria de ser capaz de levar isso para sempre comigo conforme envelheço, né? Então esse livro também, além de tudo que eu falei aqui, ele trata muito da relação conturbada que ele teve com duas figuras centrais na vida dele. Um é o pai dele, o Mickey, e o outro é o Steven, né? E como a relação do Joey com esses dois homens muito importantes para ele sempre foi muito conflituosa, apesar do amor existente, do amor e da proximidade que ele queria ter maior com eles, como sempre a linha entre o amor e o abuso é muito tênue, né? É muito complicado de você saber até onde você está sendo abusivo com a pessoa que você ama e em perceber isso, até a pessoa que está recebendo esse tipo de tratamento consegue perceber essas questões. O Joey diz que o Steven, quando ele ia contar para ela, quando estava escrevendo aí no livro, ele falou que demorou 4 anos para conseguir terminá-lo, ele chegava no Steven querendo contar alguma parte, né, conversar sobre, mas o Steven dizia, cara, não te preocupa, desde que seja verdade eu não me importo. E o Joey afirmava que o Steven é sobre isso no livro, ele é a face verdadeira, é a verdade, né, independente de qualquer coisa. Então eu acho que primeiro, assim, em relação ao Steven, o tom do livro do Joey é diferente do Joe. O Joe, você sente muito que é um irmão que ama aquele cara, mas tem consciência que ele às vezes é filha da puta e que o cara não vai mudar. E muitas vezes o Joe tenta colocar muita culpa, assim,
É o que eu percebo por ser no livro, né, o Tom, de colocar a culpa no Steven de absolutamente tudo, sendo que muitas vezes ele também é responsável. Se não o principal, ele pelo menos é corresponsável por muita coisa que acontece com a banda e na relação entre os dois. O Tom, por exemplo, quando saiu o livro à época, ele declarou que o livro contava coisas que ele já tinha esquecido, né? Histórias de gente, de personagens que estavam lá no começo da banda e que ele não lembrava, às vezes, dessas histórias. E que o livro também é entretenimento, além de ter um valor de ajuda, né? Da questão da ajuda, que é o objetivo do Joey, que ele declarou em todas as entrevistas à época sobre esse livro. Então ele trata a partir do... Ele começa esse livro em 1995, quando o Joey teve... antes de começarem as gravações do Nine Lives, ele teve uma crise severa de depressão e ansiedade e ele precisou ser internado. Então ele conta como ele estava chegando, eles estavam indo para Miami fazer essa pré-produção do álbum, e como ele... Porque o Steven e o Joe já estavam lá, então, e os outros 3 foram depois. Então, quando ele teve que ir, ele falou que percebeu como ele se sentia vazio, ele não queria... Tá? Então, ele falou que começou a chorar, que o estômago apertava. Enfim, ele teve uma crise de ansiedade, né? E que foi quando ele teve o primeiro passo de falar, não, vou procurar ajuda. E aí ele foi internado na clínica Steps. É bem forte até essa parte do livro já, né? Que ele fala que não tinha vontade sequer de levantar para tomar um banho. Ele ficou dias sem tomar banho e que sumiu lá, e o Tom e o Brad foram atrás dele, e eles que fizeram o Joey levantar e tomar um banho, porque ele não queria fazer nada, entendeu? Antes de ir para essa clínica. Porque ele não... Ele disse assim, porque o que acabou sendo a gota d'água, né, para essa crise dele foi a morte do pai em 1994, certo? Mas passada essa parte, ele começa especificamente quando ele entende os problemas dele de depressão e ansiedade, ele vai começar a contar sobre a vida dele, né, da infância até o Aerosmith. Então, o Joey, como eu disse, nascido em 21 de junho de 1950, ele era filho de Mickey Kramer, certo? Que era um vendedor. Ele foi soldado na Segunda Guerra Mundial, e aí quando ele foi para a reserva se tornou vendedor. E Doris Kramer, que era também enfermeira do exército. Ele conta algumas historinhas sobre a infância das irmãs. Aqui, se eu não conseguir colocar aqui no canto para vocês verem melhor. Fotinho dele bebezinho. Mas enfim, aí o start dele com a música foi a invasão dos Beatles aos Estados Unidos, né? Quando ele tinha 14 anos, ele viu os Beatles pela primeira vez e aí começou a se interessar por música e queria ter uma banda. Então, aos 14 anos, ele formou uma banda chamada The Dynamics. E evidentemente não durou muita coisa, né? Banda de adolescente, de moleque. Enquanto isso, ele estava cursando o ensino fundamental na Walt Whitman Junior High. E ele começou a andar com outros moleques que gostavam de música também. E à época, ele era o único garoto com origem italiana que era judeu. Também tinha uma ascendência judia. E que pegavam muito no pé dele por causa disso. Lembrem-se do pós-guerra, tinha acabado de acontecer tudo. O antissemitismo ainda era forte, independente de qualquer coisa, principalmente em colônias europeias, né? Então, ele sofreu bullying já a partir dessa idade pelo fato de ser de uma família judia. Com essas amizades que ele desenvolveu, que se interessavam por música, ele começou a querer tocar bateria, aprender, e os pais dele chegaram a alugar uma bateria, mas ele não ficou muito tempo com esse instrumento, porque, segundo ele, tinha perdido o interesse. Um pouco tempo depois, ele pegou o dinheiro dele lá e tinha uma motinha e ele sofreu um acidente. Então ele pegou a moto, vendeu e comprou um kit Ludwig para aprender a tocar bateria de fato. E ele falou que aprendia a tocar bateria sozinho, né? Ele ouvia os discos dos Beatles, dos Kinks, do Dick Clark 5, e aí ele começou a expressar esse desejo de entrar realmente na carreira musical. Pouco depois ele entrou na banda chamada The Medallions. The Medallions. Quando ele ingressou na Roosevelt High School, em Yonkers, também em Nova York.
E aí ele passou a fazer parte também de uma banda chamada King Bees, que era uma banda que se inspirava numa outra banda da região chamada The Stranger Years, que nada mais nada menos tinha um rapaz chamado Steven Talarico nessa banda e que vai aparecer nessa história ainda em alguma, em alguma parte. Ele, assim que terminou os estudos, que não é que ele terminou, né? Ele foi daquele jeito. Ele, na Thornton Donovan School, ele se mudou para Boston, certo? Nesse meio tempo ele também teve uma banda de soul, certo? Com várias pessoas negras, e que ele era o único branco da turma, etc. Ele conta que os caras falavam que ele era o irmão branco deles, né? Ele tem essa questão racial nos Estados Unidos, que de novo era muito forte ainda nos anos 60. Óbvio que na região dele nem tanto, mas ainda assim a gente sabe muito bem que existe. A gente sabe como os Estados Unidos à época viviam um apartheid, principalmente nos estados mais ao sul. Com isso, né, ele foi para Boston, né, para ficar mais perto das bandas de rock e tal. E em 69, ele foi ao Festival do Woodstock. E lá ele se encontrou com o Steven nesse festival. Então, 25 anos depois, eles estariam no palco tocando nesse festival com a banda deles, né? Que é bem interessante pensar essas coisas, essas voltas que a vida dá, né? Ele iniciou mais uma fase de estudos e aí foi expulso por mau comportamento. Essa banda como eu disse, de soul R&B que ele tocava chamavam-se Turnpicks, certo? Turnpicks. E tocava muito James Brown e tal, então você vê daí de onde vem muita coisa da influência que o Aerosmith ia ter mais pra frente, e até de coisas de material que ele tocou, né? A gente, por exemplo, Mother Popcorn, é muito provável que ele aqui já tenha tido a sementinha plantada, né? Mas a participação dele no grupo acabou quando ele pegou hepatite e aí teve que voltar para casa para poder se tratar. Quando ele voltou para Boston, aí ele conheceu dois caras ali que chamavam-se Tom Hamilton e Joe Perry, que fizeram até uma audição com ele quando eles estavam procurando um baterista para a banda que eles estavam formando, né? E eles gostaram tal, só que aí falaram pro Joey, olha, a gente não vai usar você porque tem um cara lá de Nova York que tá vindo tocar com a gente. Ele é baterista, então não vai ter lugar para você na banda. E o Joey perguntou quem era esse rapaz, né? Vai que ele conhecia. E o Joe respondeu, é um cara chamado Steve Talarico. E o Joey, tipo, ficou doido, porra. Né? Era um cara que ele tinha, digamos, como um ídolo local e que ele sempre quis muito tocar junto com o Steven à época da adolescência dele. Quando o Steven falou que não queria tocar bateria nessa nova banda, ele queria cantar, então aí procuraram o Joey de volta, e o Joey, sabendo que o Steven estava na banda, ele aceitou rapidinho. E a partir daí ele começa a ter uma relação mais próxima com o Steven. Essa relação próxima com o Steven a gente vê até hoje, inclusive. Você vê que os dois têm muito carinho um pelo outro. Eu vou dar um exemplo de quando eles tiveram aquela questão dos processos, etc. lá para aquela apresentação especial do Grammy e do Music Cares. Durante a premiação do Music Cares, o Steven estava lá junto dele, fez questão que ele fosse ao palco. Não todos iam, mas assim, tipo, puxou ele pro microfone, sabe, dando força. O Steven não levou pro lado, pelo menos ali no palco, não pareceu dele ter levado pro lado pessoal a questão daquele processo. Você sempre vê vídeos que os dois estão juntos, sempre rindo. Então, dá pra ver que há uma amizade ali, e o Joey sempre deixa claro que o cara que ele mais gosta, tem mais admiração na banda, é o Steven. Embora ele diga que o melhor amigo dele ali dentro seja o Tom, né? Mas que existe essa admiração. E só que apesar de tudo isso, nem tudo são flores. A relação dele sempre foi muito conflituosa. O Steven sempre foi um puta do perfeccionista. Ele sempre queria as coisas na maior perfeição, mesmo quando o Aerosmith ainda era uma banda de garagem, entendeu? De garagem ainda é modo de dizer, né? Mas assim, uma banda que não era profissional. Então o Steven pegava muito no pé do Joey pra ele tocar direito. Falava que pro Joey, sabe por que o Led Zeppelin é tão espetacular? Por causa da batida. O Steven tinha muito essa coisa de cobrar do Joey quando ele errava. E o Joey acabava se sentindo humilhado, dependendo do jeito que o Steven falasse.
se sentia menor, né? Como se ele não soubesse tocar, mas nesse sentido. Então ele tem muito disso, é eco da relação com o pai dele, né? Que, quando eu falei da infância, eu não falei do pai dele porque merece um capítulo especial. Pra gente fazer esse contraponto com o Steven, que não é nem um contraponto, é um paralelo, na verdade, com o Steven. O pai dele sempre foi um cara que o Joey claramente admirava muito, queria ter mais proximidade. Mas ele era um cara que não tinha muito a intimidade com os filhos, era um cara agressivo com o Joey, cobrava muito dele também, né? Agressivo além das palavras, mas fisicamente também. E tudo isso foi contribuindo para que lá na frente o Joey tivesse essa crise que ele teve de depressão e ansiedade, precisar ter sido ido se tratar. Então a gente pensando nessa linha do tempo, a gente tem que entender que a depressão, a ansiedade, essas doenças não são do nada, não são coisas como uma gripe, você pegou hoje por qualquer razão, não é, são coisas que vão se acumulando com o tempo, né? Assim, é difícil porque se a gente fosse aprofundar muito, eu vou contar spoiler, embora seja difícil falar o que é spoiler num livro que saiu há 12 anos, né? E embora também seja um livro que não tenha sido, como não saiu no Brasil, não é de fácil acesso para a maioria dos fãs daqui. É diferente do livro do Steve, do Joe, que é fácil de achar, eles saíram em português. Né? Mas aí a gente também, se for para aprofundar tudo aqui desse livro, é complicado. Mas enfim, a gente vamos dando umas passadinhas. Então ele vai contando aí a partir da Aerosmith também, é óbvio que para nós que somos fãs é a parte mais interessante, mas ele conta muitas histórias, digamos, de sempre, né? Das drogas, de estúdio, de show e tal. É óbvio que vale a pena ver isso tudo, até porque é uma ótica diferente do que a gente está acostumado, né? Embora ele tenha tido voz no Walk This Way também, era bem menos do que o Steven e o Joe, e principalmente, isso é um livro só dele. Então aqui é a palavra final das visões que ele teve, sensações, é dele, entendeu? Então a gente também tem que partir desse princípio, que cada livro é sempre um quebra-cabeça, né? Então essa aqui é a parte do Joey nesse quebra-cabeça. Então, além das questões com a banda, ele também ele conta sobre como ele conheceu a April, a primeira esposa dele, que já tinha uma filha, a Asia, que ele adotou assim, virou filha dele, embora enteada, né? Ele criou como fosse dele. Como foi a relação, como eles se conheceram, como a relação deles quando a banda estava no fundo do poço, né? Que foi quando o Jesse nasceu. Ele conta um pouquinho sobre o Renegade, embora assim seja muito pouco, mas pelo menos já é algum material a mais. O Renegade, inclusive, que merece um vídeo. Vai ser feito um vídeo porque tem umas coisas interessantes para falar sobre essa banda que o Joey montou quando o Aerosmith estava parado em 82. Né? Então é ele falando do fundo do poço. E aqui uma história interessante sobre os anos 80, 70 para 80 do Aerosmith. O Joe, quando saiu para formar o Joe Perry Project, ele chamou o Joey para tocar com ele. E o Joey disse que iria desde que o baixista fosse o Dave Hu. E o Joe chamou o David Hu para tocar, o David Hu aceitou, só que aí, mesmo depois do aceite dele, o Joey falou que não desistiu da ideia porque achava que não ia ser leal com a banda, né? De sair para acompanhar o Joe. Embora depois, em 1974, mas aí já com a reunião já praticamente engatilhada, o Joey tenha feito os shows finais do Project para cobrir o baterista que tinha saído. Enfim, histórias de drogas, etc., de acidentes de carro nos anos 70. Ele conta depois sobre a reabilitação dele, certo? Como foi, porque assim, o Steven era o caso que chamava mais atenção, era o vocalista, era o cara mais doidão, mas era evidente que se precisava cuidar dos outros caras, né? E ele conta que em abril de 87, a banda fez uma intervenção com ele, certo? Abril não, desculpa, julho de 87. É porque tá lá a April, a esposa dele também, né? Na frase, confundi. Em julho de 87 ele fez foi feita uma intervenção com ele começa a não, já tô 3 meses limpo, desde abril, não preciso disso, porque ele tava fazendo um tratamento em casa, mas assim, esses tratamentos normalmente não dão certo, né?
E aí o Tim Collins falou, ó, você vai ter que ir, certo? Que era pra clínica do Dr. Cox, que era o cara que tava cuidando do Steven e depois ia ser o psiquiatra deles durante alguns anos. E ele falava que não, porque além dele estar 3 meses, ele precisava resolver algumas coisas da família e que ele ia partir no outro dia. E aí ele relata que o Tom e o Brad, tipo, rolaram os olhos falando, puta, que conversa, né? Tipo, essa, essa conversa todo mundo já conhece, todo viciado conta, ah, não, amanhã eu vou. E que o único que intercedeu a favor dele falando, confiando nele que ele iria, foi o Steven. O Steven falou pra ele, cara, eu sei que você vai amanhã, então resolve suas coisas e eu sei que você vai. E realmente ele, como ele conta, foi no 4 de julho, na independência americana, ele foi pra reabilitação. Então a partir daí a gente sabe também o enredo todo, né? A banda ficou limpa, voltou ao topo, etc. Mas aí é que vem a questão até do título, né? Que mesmo no topo foi justamente quando ele teve essa crise, certo? De ansiedade por causa da morte do pai, da relação que ele teve com o pai. A morte dele foi na primavera de 94. Ele não diz a data exatamente, ele diz que foi antes de uma turnê no Japão. Então eu tendo a imaginar que tenha sido em abril de 94, que foi inclusive quando poucos dias depois o pai do Brad morreu também. Foi em abril de 94, provavelmente a morte, já que a turnê começou final de abril de 94, então deve ter sido ali entre março e abril, que ele fala só que foi na primavera daquele ano, que ele estava em casa com a esposa, e aí a irmã dele me ligou e falou que estava no hospital, e ele falou que já imaginava o que era, né? E falou, olha, papai morreu já tem 1 hora, tal, e aí ele falou que ficou sem reação. Quando ele teve reação, ele agradeceu a irmã e falou que no outro dia iam se ver. E quando desligou, aí ele viu a cara dele e viu que tinha acontecido algo grande. E ele falou que o pai dele morreu e ali ele desabou a chorar. Então, assim, é compreensível. Ele deve. Porque por mais que o pai dele já tivesse idoso, mal de Parkinson, etc., ele ainda tinha essa coisa de tentar resgatar o relacionamento com o pai. E assim, quando o cara não consegue isso, ele é evidente que vai ter problemas. Então, assim, foi acontecer em 95, mas poderia ter acontecido antes. Talvez não, provavelmente ele já tivesse até sintomas de ansiedade e depressão já antes, ainda na turnê do Get a Grip, entendeu? Mas a gente não tem como saber, porque foi quando ele pediu ajuda. A gente só sabe quando a pessoa que tem a depressão e ansiedade tá com essa doença, quando ela finalmente pede ajuda. E quando pede ajuda, ainda bem que pede ajuda, né? Porque muitas vezes a gente perde pessoas justamente porque ela não pediu por socorro. Então, essas doenças, doença psiquiátrica é coisa seríssima. Então, apoiem, gente, apoiem as pessoas que você conhece que tem esse tipo de situação, certo? O livro do Joey serve para mostrar esse tipo de coisa, que você pode ser rico, você pode estar na banda maior do mundo, que tinha vendido à época 20 milhões de discos com Get a Grip. Mas, velho, você é humano ainda. Você pode ainda ter depressão, ansiedade, qualquer outro tipo de coisa por questões mal resolvidas, né? Durante a sua vida. E não só assim, mal resolvidos com outra pessoa, mas enfim, o ambiente, porque também o Joey era um usuário de drogas. Temos todas essas questões, né, em relação a ele. Enquanto ele estava fazendo o tratamento, como a gente já sabe, eu já contei num vídeo anterior, o Steve Ferrone fez as partes da bateria dele no Nine Lives, mas a gravadora não gostou e rejeitou o disco. Aí ele voltou quando a banda foi refazer, e foi quando a banda quase acabou. Porque uma das questões dele na reabilitação foi que o Tim Collins falou para os caras, não procurem o Joey, deixa ele resolver a situação dele. Mas ia lá visitar o cara e falava, aí, os seus companheiros de banda não se importam com você, eles nem vêm aqui te visitar. Então, como eu expliquei lá no vídeo do Tim Collins também, tinha esse jogo duplo, e aí ele usou isso, inclusive a doença do Joey, para poder manter o controle sobre a banda. Bom, ele voltou para a banda voltou a fazer sucesso,
E aí, quando você fala, agora o cara tá sossegado. Em julho de 98, o Aerosmith estava parado por causa de uma cirurgia do Steven e estava vias de lançar I Don't Wanna Miss a Thing, que foi simplesmente o maior hit da banda. E o Steven já estava em fase final de recuperação. E aí a Ferrari do Joey explodiu num posto de gasolina. Essa foto, inclusive, aparece no encarte do A Little Salt of Sanity. Lá, a Ferrari queimada. Ele falou que estava dentro do carro, estava abastecendo e, de repente, parece que foram alguns gases que subiram tal, e provocaram a explosão, pelo que ele explica, né? E aí, cara, ele teve muita sorte de sair vivo. Né? Ele saiu com algumas queimaduras de 3º grau, tal, isso foi bem noticiado, porque a banda teve que adiar mais uma rodada de shows, inclusive aí uma turnê europeia que estava marcada para aquela época. Mas assim, sobreviveu de novo, e eu acho que é isso que o Joey passa nesse livro, que ele é um sobrevivente. Ele é um cara que tentou, persistiu, né? Ele pode não ser o cara mais genial do mundo no instrumento dele, mas ele tá lá numa banda em que ele é peça-chave. Hoje a gente vê críticas, o cara não tá tão bem, mas assim, porra, idade, bateria é foda, ainda mais que ele não é ele é um cara que toca música pesada, né? Então é muito diferente. Então, no caso dele, assim, é um cara que a gente pode falar isso. É um sobrevivente. E ainda bem que é um sobrevivente, que a gente tá aí festejando mais um aniversário dele. Então, procurem esse livro, tem na Amazon, pelo menos, assim, os e-books, né? Tem na Amazon, tem no Google Play Livros, você consegue encontrar. Então, dá pra achar. Óbvio que não tem em português. Então, a única versão que você vai achar dele é em inglês mesmo, certo? Deixa eu botar aqui, ó. Esse livro aqui mesmo. Então assim, ele tem até fotos também, bastante. Deixa eu até mostrar algumas aqui. Aqui, ó. Na época do Rock Não Bobo. O Steven e o Joey, desculpe, no Muro das Lamentações. E sessões do Get a Grip. O que mais aqui, gente? Tem uma foto muito bonitinha com a mãe dele, mas eu não sei se eu vou encontrar agora. Essa foto aqui com ele, dele dos anos 80 é bem bonita. Então assim, é um cara que é muito legal a gente poder ver o lado dele da história, né? Porque é um cara que fica lá mais na dele, por assim dizer, mas a gente precisa saber de toda a história. Então, essa foi a primeira parte, o primeiro livro que a gente vai discutir nessa série sobre a biblioteca da Aerosmith. Hit Hard, de novo, ó, indico. Muito bom livro. Acho que sobre ele é só isso. Mas antes de encerrar, como é aniversário dele, queria só mostrar o autógrafo que ele me deu em 2013. Antes do show no Monsters of Rock lá em São Paulo. Lá no Oscar Freire, acho que era no Renaissance que ele tava, se eu não estou enganado, que a banda tava. Eu não consegui uma foto com ele, porque o pessoal começou a fazer bolinha, fez uma zona do cacete lá. Mas tem uma foto dele, eu do lado dele, ele assinando o meu disco. Tá aqui, ele assinou inclusive em cima do... Opa, deixa eu tirar o encarte, porque com... Em cima dele e do Joe. Mas é legal, tipo, é muito bom porque é um cara, assim... Porra, quando você é moleque aqui no Brasil e começa a ouvir os caras, você nunca na galáxia vai imaginar que vai conseguir um dia conhecer, trocar ideia, ou um autógrafo, qualquer coisa que seja, com qualquer um dos caras da Aerosmith. E aí você depois conseguir um autógrafo de um cara desse é sensacional, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, agora a gente vai ter vídeos com mais frequência, mudamos até o cenário aqui, vai ter vídeos com mais frequência, a gente vai tratar de vários assuntos da Aerosmith que você não vê no YouTube, você não vai ver com frequência, a gente que vai tentar fazer aqui com os temas diferentes, certo? Então, é isso, se cuidem, até mais. He walks and talks, he crawls on his belly like a reptile.